Mais uma treta rolando no mundinho Educação SA, no mundinho das professoras, da educação, como é que é o nome? Educação resiliente, não, educação respeitosa. Mais uma treta e essa envolvendo celebridades, né? A última foi a da professora da Rebeca Café. Está um inferno dar aula para o seu filho. Está um inferno. Inferno! Vocês, inclusive, amaram esse vídeo e eu não podia deixar de comentar aqui essa outra treta que é com o filho da Sami, né? Que é a esposa do Pyong Lee, que já tiveram várias tretas aqui. Ela expõe toda a vida, né, das coisas que acontecem com ela ali na internet, inclusive sobre a educação do filho dela, que é o Jake. O que aconteceu foi o seguinte: ela postou um vídeo do filho dela numa apresentação do colégio, nos stories dela, e aí várias pessoas supostamente teriam mandado pra ela falando mal da professora. Vocês vão entender por quê. A criança, ela começa a chorar no meio do vídeo, e aí, em tese, a professora teria tido uma atitude um pouco errada. Vamos ver aqui. Essa é a criança. Tem que amar a criança mesmo, né? Você vai nesse track e ainda chora. Ainda acha assim, meu Deus, que coisa linda. Pelo que eu tô vendo aqui é o seguinte: estão aqui cantando coisa pra mãe, deve ter sido Dia das Mães, sei lá, alguma coisa assim. E aí o Jake começa a gritar e chorar, e disseram que ele tava olhando nessa hora pra Sami, que tava gravando, acho que tava atrás, assim, tava vendo. O que a professora faz é tentar fazer com que ele volte a parar de gritar um pouco, né, e volte a cantar. Então ela volta a fazer as partes da coreografia ali pra ele e dá essa atenção ali pra ele. É o que parece pelo vídeo. Vou até botar aqui de novo. Deixa eu botar assim, aguentando a gritaria. Então o que parece é isso, ele começa a dar um chilique, ela vai lá e fala assim, ó, não, continua, ó, ponta pra cima, parece, e aí ele meio que consegue, parece que ele consegue ir voltando aos poucos, mas vai e volta nesse drama. Aí algumas pessoas teriam mandado mensagem pra Sami falando que a professora teve uma atitude absurda. E aí a Sami comenta sobre a situação. Eu tô vendo aqui as mensagens de vocês. Vocês estão reparando muito que ela tava repreendendo as emoções dele, né? É que vocês não viram, tem parte do vídeo que tá muito pior. Infelizmente, a escola que o Jake estuda não é uma escola Montessori com base na educação respeitosa. Ela é tradicional. Então não tem muito o que julgar. Eles não entendem. Não me parece, é aquilo, não sou especialista, doutora Rebeca Café, por favor, se puderem complementar. Não me parece que não estava sendo respeitada a criança ali. O que parece é que a professora, ela mostrou pra criança que o ideal era que ele voltasse a se apresentar junto com as outras crianças, né? Porque imagina, no meio de uma apresentação, a criança começa a gritar. Na minha cabeça, não é o momento de você acolher a criança, é o momento de você mostrar que ela está no coletivo. E eu acho que essa é a grande questão do vídeo lá que a Rebeca falou, mostrar que a criança está no coletivo e que ela precisa, naquele momento, estar junto ali, porque ela não é sozinha. Ela não é um alecrim dourado sozinha que deve receber toda a atenção naquele momento. Naquele momento é o momento dela se enquadrar ali e cantar junto com as outras crianças e depois ter as emoções. E o que parece também que a professora ajudou ele a lidar com essas emoções. Mas isso é uma visão minha de uma pessoa leiga que tá aqui falando, tá? Não parece que a professora desrespeitou as emoções dele. Mas uma das coisas que é importante para uma professora, importante para um educador em geral, é que você ensine a criança que ela não deve extravasar todas as emoções dela. Porque isso basicamente é o que faz uma criança mimada. Quando você faz com que a criança ache que todas as emoções dela precisam ter abertura e que ela não deve controlar essas emoções de alguma maneira. É óbvio que a gente não deve engolir todas as coisas, mas em algum momento sim. Porque imagina se todo mundo na rua colocasse as emoções pra fora. Ia ser uma loucura. As pessoas iam se bater na rua. Entendem disso, sabe? Mas assim que, óbvio, eu que trabalho com isso, fiquei tipo... Deixa de chorar, são emoções, ele tá emocionado. Ele não é um robozinho que vai ficar ali cantando bonitinho. Mas tudo bem. Tá vendo? É por isso que é tão importante a gente espalhar tudo que a gente sabe sobre educação respeitosa. Por isso que eu tô aqui.
Por isso que eu trabalho com internet. Outra coisa que eu acho muito importante é o seguinte: ela expõe o filho dela na internet, tudo certo, é uma escolha dela, é mãe, é responsável, ela faz o que ela quiser. Agora, a professora ali tá sendo exposta e aparece a cara dela. Se ela própria já viu um problema ali na atitude, o ideal é que ela não tivesse postado o vídeo. Se sabia que ia dar essa treta, assim como ela tá falando aqui, que já sabia que já estava incomodada com a atitude da professora. Gente que não sabe. Você vê, tratam as crianças como se fossem ali robozinhos, sendo que ele tava super emocionado. Mas eu já expliquei pra ele no carro por que ela fez isso. E situações assim, exemplos práticos assim, são muito importantes pra gente entender que, mesmo que você queira criar o seu filho dentro da educação respeitosa, ele vai estar exposto a ambientes onde não vão tratar ele dessa forma. Exatamente essa é a questão. Se você quer tratar ele numa redoma de vidro dentro da sua casa, assim que ele sair da redoma de vidro, ele vai ver que o mundo não vai tratar ele como a mãe trata. E exatamente esse é o trabalho da criação dessa criança, de fazer com que ela entenda que o mundo não vai tratar ela com amor e docilidade. Isso faz parte, porque se você é tratado com muito zelo dentro de casa, quando você sai de casa e percebe que o mundo não é sua mãe, das duas uma, ou você vai surtar e tomar um trauma gigantesco disso, ou você vai ser uma pessoa insuportável achando que todo mundo deve fazer o que você quer. Essa é a questão central, eu acho, do problema aqui. E ao seu filho dentro da educação respeitosa, ele vai estar exposto a ambientes onde não vão tratar ele dessa forma. Nem todos os lugares as pessoas vão dar continuidade em como você cuida do seu filho em casa. Então, ele tem que ter consciência disso, que você escolheu um jeito de criação diferente e que nem todo mundo segue isso. E, por exemplo, aí é que eu não mostrei no vídeo, mas no final ela tava... tanto assim, ela chegou a sentar ele no colo dela, só pra vocês terem noção. Eu chamei ele e falei, vem pra cá. E aí ele veio, eu abracei ele e a gente saiu. Já tava no finalzinho mesmo. Então, assim... Infelizmente, a gente vai se adaptando como pode ali nesse mundo, sabe? Mas quanto mais a gente espalhar a educação respeitosa, melhor. Uma criança que tá num momento coletivo, com uma figura de autoridade, que é o professor, e você não respeitar essa figura de autoridade e centralizar a autoridade só em você. Que você não vai ser a única figura de autoridade que ele vai lidar na vida dele. Ele vai lidar com muitas pessoas que não vão tratar ele da mesma maneira. E é muito difícil você reforçar na cabeça dele que, no final das contas, você vai acolher ele independente do que as outras pessoas estão fazendo. Até porque se a professora sentou ele no colo dela, é que tava tendo um acolhimento ali. Só que talvez não da maneira como você queria. Complicado. E aí aqui tem alguns comentários, né? Ela é formada em quê? E trabalha com quem? Também não sei. Ela é formada em mimar o filho dela e ser chata. Não sou eu que estou falando. Eu não sei se a Sammy é formada em alguma coisa. É difícil porque às vezes as pessoas elas estudam meia dúzia de coisa de TikTok. Não tô falando que esse é o caso. Não sei, não conheço e não acompanho. Mas às vezes as pessoas elas estudam sobre educação respeitosa no TikTok e acham que sabe mais do que uma pessoa que fez pedagogia, né? Que tá ali lidando com as crianças todos os dias. Aí tá aqui a Bia, ó. Ela trabalha com internet. Quero ver ela pegar uma sala com 30 alunos. Difícil. O respeito só vale pra ele não respeita as situações dos outros colegas. Eu acho que essa é a questão aqui. Aí aqui estão dizendo que a professora ela teria se pronunciado, mas eu não achei esse vídeo, procurei bastante sobre esse vídeo, mas eu vi outras pessoas, né, outras pessoas que estudam, né, essa questão, se pronunciando sobre esse caso e vão saber muito melhor. Não sei se vocês viram, mas a Sammy fez um stories falando que a professora de Jack repreendeu as emoções dele após ele chorar na apresentação do Dia das Mães. Se tivesse um monte de adulto ali e alguém começasse a chorar, uma adulta não ia virar pra outra e fazer, para, segura. Não ia, gente. A gente não faz isso com adultos. Por que a gente... A gente faz isso com adultos, sim. Quando vários adultos estão no mesmo lugar e um adulto começa a atrapalhar os outros, a gente repreende, sim. É um fato. Basicamente, o que aconteceu? Ela colocou esse vídeo nos stories dela, da apresentação do Jack. Algumas pessoas começaram a falar sobre a professora. E ela fez um stories falando que ela sentiu que a professora repreendeu as emoções do Jack, que isso vai contra a educação respeitosa que ela aplica pro filho dela. O que acontece? O Jack começou a chorar depois de uma boa parte da apresentação já. Então, a professora sentou aqui perto dele, ela já estava aqui fazendo... né, a mímica ali para as crianças, como qualquer apresentação infantil. O Jack, ele começou a ficar mais emotivo, ele começou a querer chorar, começou a cantar gritando. E nisso ela chega mais perto dele e continua fazendo as mímicas e cantando para ajudar ele. Em nenhum momento ela fez engole o choro.
E ela podia simplesmente Eu também ter não ignorado vi. ele e falado, ó, vai com a sua mãe, meu filho. Ela tá bem ali, ó. Mas não, ela não fez isso. Ela ajudou ele a continuar a apresentação. Provavelmente eles devem ter ficado um bom tempo ali treinando pra fazer essa apresentação pro Dia das Mães. Imagina o quão frustrado ele não ficaria se ele visse que ele foi o único da turma dele a chorar e sair da apresentação sem concluir pra mãe dele. Eu, sinceramente, não vi nada demais, não vi isso como uma... repreendendo os sentimentos dele, falando pra ele engolir o choro ou pra ele não chorar. Ela só ajudou ele a continuar ali. Segundo ponto é que por ela ter sentado aqui bem do lado do Jack, colocado o Jack bem do lado dela, provavelmente é porque ele já faz isso. Ele provavelmente chora durante as apresentações. Ela sentou ali meio pra ajudar ele mesmo. E as outras crianças pequenas que estão aqui. Complicado, né, gente? Complicado pra caramba. E aí, a própria Sammy, depois, ela comentou sobre esta polêmica. Depois que começou a rolar isso tudo, eu já tô tão... ela veio falar sobre isso nos stories dela. Gente, eu já tô tão acostumada a tirarem as coisas do contexto que eu já nem me preocupo mais. Mas o que eu não posso é deixar só uma versão no ar que foram que distorceram. Então eu preciso contar aqui a minha versão. No momento da apresentação, eu tava encostada na parede, lá no cantinho. Por isso que só ele que tá virado pra cá, porque cada criança tá olhando pra sua mãe, né? E na hora me incomodou a situação. Só que eu não ia falar sobre isso na internet. Eu postei o vídeo das apresentações do Jake com frases do tipo, dia especial, ele se emocionou cantando pra mim, eu chorei muito. Tá tudo aqui no meu histórico do Instagram. Aí, eu comecei a receber muitas mensagens desse tipo aqui, ó. E talvez não tenha sido a intenção, mas foi a percepção que deu a entender e não foi só eu que tive ela. Mas eu não ia falar nada porque, de verdade, eu tenho muito medo. Poxa, é a primeira geração de filhos de influenciadores. Não tem porque eu ficar fazendo social aqui pra vocês. Tô falando a real. É a primeira geração, assim, de filhos de influenciadores. Então, eu tenho medo de achar que meu filho é o alecrim dourado, sabe? Por isso que eu não ia falar nada. Mas como, gente, comecei a receber centenas e centenas de mensagens das pessoas falando isso. É porque eu falei, caí na besteira de me sentir confortável de falar o que eu senti, que foi esse mesmo incômodo de que muitas mães sentiram, nem sendo mães do Jake. Aí eu peguei e falei, não tem muito o que julgar. Eu falo no vídeo, não tem muito o que julgar. Porque realmente fui eu que coloquei ele na escola. Mas me incomodou a situação, porque... Gente, sei lá, mãe, emoção, Dia das Mães, eu chorando litros, com meu filho chorando litros ali. Quem é mãe vai entender. O problema é que pra potencializar mais ainda na mídia, tiraram de contexto. Como se eu tivesse postado, olha, tá vendo? Olha aqui o vídeo. E não foi isso que aconteceu. Eu postei toda bonitinha o vídeo da apresentação do meu filho, e aí começaram a comentar, e aí eu me senti confortável só porque eu vi que não era coisa da minha cabeça, porque... a gente não nasce influenciador, né? A gente vai aprendendo com a vida. Ninguém é perfeito. Eu super admiro o trabalho das professoras, tanto... Sabe qual é o problema? É que quando a gente é muito grande, ela tem uma visibilidade muito grande, a gente reúne pessoas que têm opiniões de todo um espectro. Vão ter pessoas que olharam essa apresentação e não viram nada demais. Vão ter pessoas que olharam essa apresentação e acharam que o menino estava se emocionando, não sei o quê, e tudo bem. Vão ter pessoas que vão achar que ele estava totalmente fora da casinha, que deveria ter sido repreendido, etc, etc. E vão ter pessoas que vão ter esse sentimento de que ele estava sendo repreendido de uma forma muito agressiva, de que a professora estava ali errada. E aí, quando você olha lá a sua DM e acaba vendo esses comentários, você já na sua cabeça já estava incomodada com aquilo e você meio que foi confirmada com essas pessoas falando isso. Eu tenho certeza absoluta que, assim, as pessoas que não viram problema nenhum não te mandaram mensagem, porque não faz o menor sentido elas falarem, olha, eu vi esse vídeo, não tem problema nenhum. Mas as pessoas que viram problema e querem ali sua atenção, elas vão mandar essa mensagem falando, olha como essa professora está exagerando. Que é uma forma também da pessoa conseguir um pouco da atenção do influenciador, né? Ela meio que criar uma situação onde aquela pessoa vai criar uma conexão junto com ela. Então, o que é muito delicado é que você acaba se confirmando como se aquilo ali... você acabou de falar que não era da coisa da minha cabeça, você acaba se confirmando de uma coisa que é óbvio que vão ter pessoas que vão achar isso. Mas também vão ter pessoas que vão ter uma educação completamente permissiva e achar que a professora não pode fazer nada com o aluno. A gente sabe, só a gente vê o vídeo da Rebeca, só vê o vídeo de várias outras professoras falando que esse é um problema constante na escola. De que os pais são super protetores com
os filhos e que vão lá cobrar das professoras qualquer coisa que elas fazem. Então é óbvio que vão ter pessoas que vão seguir você, que vão ficar revoltadas de ver seu filho sendo tratado dessa maneira. E elas vão te mandar mensagem sobre isso. E isso vai acabar criando um viés de confirmação na tua cabeça sobre esse assunto. Então é muito delicado você entender que você postou um vídeo com uma situação que claramente ia causar algum tipo de polêmica. Iam ter, obviamente, pessoas que vão concordar que aquilo ali é uma coisa ruim, e aí depois você foi pra lá falar da professora. Então eu acho que vale mesmo uma reflexão de entender qual é o tamanho do teu poder nisso e que tem sim uma exposição da professora. Eu li aqui em alguns lugares, eu não posso confirmar isso, porque é aquilo, né? Fake news é uma coisa muito fácil de se construir, mas que a professora foi demitida. Espero de verdade que a professora não tenha sido demitida depois disso, e se ela foi demitida, espero de verdade que a Sami tenha se pronunciado e falado com a escola pedindo para que a professora seja reinstituída do cargo dela, porque não faz o menor sentido uma professora ser demitida depois disso. Mas eu não posso dizer se ela foi demitida ou não, porque eu não sei se isso é verdade. Tanto que eu trabalho tanto para conseguir delegar várias coisas, para conseguir fazer faculdade de pedagogia, por exemplo. É uma profissão que eu admiro muito, sou apaixonada por crianças, sabe? Jamais postaria um vídeo, olha gente, para vocês verem. Quem acompanha sabe que não foi assim. Foi assim. Não foi assim. Você não postou o vídeo de uma forma denunciosa, mas depois você comentou e você gerou a questão. Porque as pessoas não estão olhando a sua DM pra saber o que estão mandando pra você. Mas depois que você vai pros stories e fala pra elas, sim, recebi muitas mensagens e concordo que a professora foi desrespeitosa, inclusive até falei com ele no carro pra explicar por que as pessoas fazem isso, não sei o quê. Você gerou a questão. Óbvio que você falou sobre isso. Mas tiram de contexto porque... tá bom. Eu só tô postando isso aqui para as minhas seguidoras saberem a real, entendeu? Tipo, que é muito fácil, né? As pessoas que não me seguem nem me conhecem ver essas baboseiras na internet montada nesse formato que é pra me detonar, porque eu assistindo assim, até eu acho que eu sou uma filha da mãe, né? Mas não é, entendeu? Só pras minhas seguidoras, pro resto eu não me importo muito, já passei dessa fase de querer agradar todo mundo. E aí tem mais um vídeo da Fabi Bubu, porque eu amo qualquer coisa que acontece sobre o filho, a Fabi Bubu fala, mas eu gosto muito da visão dela, porque eu acho que ela tem uma visão bem realista das coisas. E vamos dar monetização pra diva assim, que ela tá sendo processada em R$10 mil. Vamos falar sobre Sami enquanto eu passo a minha maquiagem. Eu dei uma olhada nas coisas, eu gostaria de falar o seguinte: educação positiva e respeitosa a gente aplica dentro de casa, independente da escola que seu filho tá e tudo mais. Quem aplica é você dentro da sua casa com seu filho. Eu acho que a grande maioria concorda que a postura da professora foi maravilhosa, ela ficou ali do lado, querendo ajudar, incentivar. Eu não entendi muito bem porque que ele tava chorando, se ele não queria estar ali ou se ele estava emocionado. De qualquer forma, eu entendo que a educação positiva que a gente dá a longo prazo é para os nossos filhos saberem lidar com as situações como essas. E a escola, gente, é como a vida. Sabe quando a gente faz alguma coisa, quando eu faço alguma coisa com a Valentina e eu posto aqui, alguém fala assim, ai, mas a vida não vai ser assim. Por que você age assim? Eu ajo como eu quiser com a minha filha, tentando aplicar a educação positiva. Pra ela saber enfrentar o da porta pra fora. Da porta pra fora, na escola, na festinha do amigo, na casa do amigo, é a vida. É como ele vai lidar. As pessoas não vão aplicar a educação positiva, nem são obrigadas. Nessa situação, uma escola qualquer, normal, deve falar, você quer continuar? Quer ir com a sua mãe? Eu te ajudo a ficar aqui, vamos lá. Acabou. Não tem essa de acolher sentimento, gente. Independente da metodologia da escola, entendeu? Ninguém vai fazer o que você espera com seu filho. Pode ser que tenha, assim, uma conversa, como eu disse. Você quer ficar, quer ir com a mamãe, vamos lá, tal, blá, blá, blá. Mas só. Educação positiva não é só sobre não ter traumas na criança e a nossa relação ser melhor. É sobre como essa criança vai ver o mundo e vai ver as pessoas, entendeu? Então, assim, se fosse a Valentina, o que eu faria? Você quer sair? Então vem, não tem problema nenhum. Você sair, você não é obrigado a se apresentar na escola. O que aconteceu? Por que você chorou? É normal, explica a situação. Tenta você entender o sentimento do seu filho naquela situação que ele chorou lá diante da escola. Primeiro eu vi a explicação, apareceu pra mim dizendo que o vídeo foi tirado do contexto. Quem acompanha sabe que ela postou feliz pela homenagem de Dia das Mães da escola e tudo mais. Depois eu vi o vídeo que ela fala claramente, vocês perceberam que a professora não acolheu os sentimentos dela e do Jake e tudo mais. O acolher sentimentos dentro da escola é diferente de acolher sentimentos dentro de casa. O acolher sentimentos da escola é perguntar se você tá bem, se você quer sair da apresentação, o que você tá sentindo, de uma forma rápida e superficial, pra não comprometer a apresentação dos outros, porque tem outras mães também assistindo, entendeu? O sentimento daquela criança importa, mas, como eu vi algumas pessoas falando, é sobre o coletivo, né? Basicamente, a educação positiva não é só sobre a existência do nosso filho, pode ser sim dentro da nossa casa. Fora da nossa casa, não. O mundo não vai parar e não vai agir da mesma forma que você quer ou você acha que seu filho tem que ser tratado.
Por isso eu repito, a educação que a gente aplica dentro de casa é para os nossos filhos saberem lidar fora de casa com a vida, que tanto dizem, né? Tanto usam para atacar a gente. Ai, mas a vida não é assim. Exato. Então você vai criar o seu filho para saber lidar com certas coisas, com grosserias dos outros, com falta de acolhimento diferente do que você faz. E eu falo pra vocês até que é bem legal, assim, às vezes acontece uma situação fora de casa, na escola e tal, e a Valentina vem me contar, e eu olho a forma como ela tá vendo, de, tipo assim, entender o lado da pessoa, ou de se impor também. Então é como a gente cria para o mundo. O mundo é esse aí, a escola, os professores, os amigos, é essa vida, mas a gente ensina dentro de casa. Educação positiva a gente aplica dentro de casa. Diva, maravilhosa. O que eu tenho a dizer sobre isso? Gente, não é um vídeo pra atacar hate na Sami de maneira nenhuma. Inclusive, eu não sou mãe, eu não me sinto zero capacitada a criar uma criança. Eu acho que, assim, é muito fácil de chegar aqui na internet e falar, mas na hora de você educar uma criança, a teoria não existe. Da mesma forma como a teoria é linda, mas na hora de você ser uma professora pra lidar com 30 alunos também é outra situação. Então eu acho que, assim, a Sami deve ser uma pessoa maravilhosa. Eu não conheço ela, não conheço muito bem o trabalho dela. Com certeza ela quer o melhor pro filho dela, não tem a menor dúvida. Todo mundo tá tentando fazer, todo mundo tá tentando acertar. Tenho certeza que ela também não fez isso pra expor a professora, mesmo que eu acho que ela tenha de alguma forma exposto a professora. Então, assim, acho que é uma situação delicada, acho que é uma situação que é importante a gente estar falando sobre esse assunto, porque é isso, a gente não quer mais traumatizar crianças, né? Ninguém merece passar pela forma de educação que a minha geração passou, assim. Então eu acho que é algo a se pensar. São pequenos ajustes que a gente tem que ter para que as coisas possam correr de uma forma melhor. Mas é isso, o que você achou desse vídeo? Vocês gostam desse tipo de vídeo? Porque assim, eu trago uns vídeos mais bem-humorados, mas eu já percebi que vocês gostam de uns vídeos com uns temas mais fortes e a gente pode debater mais sobre isso. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou. Beijo e até o próximo.